Bem-vindos ao High Mind 3. O High Mind é um programa desenvolvido pelo Alumni ESPM e é um espaço para troca de conteúdos e experiências dos ex-alunos para a nossa comunidade e para todo o mercado. O tema Mental Health, ou saúde mental, está em pauta e se trata de uma questão urgente, acho que ninguém duvida disso. Quando pensamos na relação de saúde mental com o trabalho, temos as recentes Lei 14.831, a nova Lei da Saúde Mental, e também temos a NR1, a norma regulamentadora, 1, revisada, que a partir de maio de 2026, empresas deverão, agora no caso já devem, mapear e gerenciar riscos psicossociais, como estresse, ansiedade, burnout no ambiente de trabalho. Mas nossa temática hoje objetiva olhar para outra ponta dessa equação que é tensa, o trabalhador. Como está a vida desse trabalhador dentro e fora do trabalho? O que pode contribuir para questões de saúde e também questões emocionais que não dependem necessariamente do trabalho? Qual o papel da relação subjetiva que esse trabalhador tem com o seu trabalho, com a sua carreira e com a sua profissão? E hoje, então, para compartilhar suas experiências e percepções sobre todas essas questões, contaremos com alguns alumnis queridos aqui presentes. Adelmo Mafra, profissional de marketing com forte atuação no varejo e em expansão de redes e franquias. Daniela Gebelian, empreendedora na área de desenvolvimento de carreiras, lideranças e negócios, atuando com projetos de mentoria, treinamentos e consultoria, e fundadora do Instituto Veredas. Fabiana Maladrino, pedagoga, psicopedagoga e mestre em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo. Atualmente, ela é coordenadora psicopedagógica da SPM, responsável pelo Programa de Intervenção Pedagógica PIPA em São Paulo. Gustavo Dainese, pesquisador da Unifesp na área de saúde mental e consultor no mundo corporativo para mitigação de riscos psicossociais, em especial a prevenção ao burnout. E Marina Telek, jornalista por formação e atualmente focada em comunicação corporativa, em especial em empresas de tecnologia e entretenimento, com a plataforma Hinge do grupo Match. Bem-vindos, bem-vindas, que prazer estarmos juntos aqui no High Minds. Como vocês entendem que essa equação, saúde, trabalho, profissionais, pode ser de fato trabalhada com maior eficácia? Lógico, é uma pergunta de 1 milhão, a gente já sabe disso. Então, que não tem uma resposta. Eu acho que uma grande questão interessante é saber assim, como fazer, né? Mas a gente já sabe muito bem como não fazer. E assim, como não fazer é mais ou menos como está se fazendo agora. Que é assim, porque está virando uma epidemia o negócio. Está virando uma sociedade... Byung-Chul Han já escreveu há alguns anos um livro chamado Sociedade do Cansaço. E aí, depois da Sociedade do Cansaço, o que aconteceu? Ficamos mais cansados, né? A epidemia de saúde mental ela é uma coisa assim completamente espalhada pela sociedade. Então, eu acho que é um momento agora que está todo mundo se unindo para descobrir melhores maneiras de fazer. E que a maneira atual talvez não seja mais adequada de exigir mais tempo no trabalho. Agora tem uma outra questão voltando aí, que é o retorno ao presencial, sim, como que isso pode afetar a saúde mental, né? A demanda por metas. A IA está chegando aí, e aí estão se implantando processos de IA nas empresas, e aí nós vamos ver depois o que vai acontecer com a nossa saúde mental, porque já tem estudo até do MIT dizendo que a IA tem aumentado a carga de trabalho. Em vez de aumentar o tempo livre, aumentou a carga de trabalho. E eu acho que precisamos de coragem. Coragem para enfrentar, porque é um problema que está todo mundo ciente que ele acontece, né? E a gente, às vezes, fica assim, como é que a gente faz? Tem que mudar muitos processos, tem que mudar muita cultura empresarial. Mas, meu amigo, vamos mudar para melhor, né? Quem não quer mudar para melhor? Então, para você, coragem. Eu acho que coragem.
E acho que é muito interessante essa sua fala, nesse momento que a gente está, que realmente se normalizou a falta de saúde mental, né? Então, todo mundo, tô exausto, tô cansado, só o fim de semana não descansa. E aí a gente tem discussões que parecem um pouco utópicas de, vamos mudar para 4x3, né? 4 dias de trabalho, 3 dias de descanso, vamos experimentar outras formas de trabalhar. Mas na prática não, vamos voltar para presencial 5 dias por semana. E essa é uma pergunta que eu sei que a gente está aqui discutindo muito mais o nosso protagonismo como profissional para melhorar a nossa saúde mental, porque a gente sabe que tem essas medidas obrigatórias aí pelas empresas. Mas como é que alguém vai ter mais saúde mental pegando 2 horas de trânsito no transporte público? Eu ia falar exatamente isso, porque o tempo que a gente passa no trabalho, né? Então já é grande tempo da nossa vida, né? O tempo, se a gente for pensar, onde você passa mais tempo? No trabalho. Aí tem a locomoção até o trabalho. Então, essa questão do home office que existia até então, né? Vindo da pandemia e tudo, e agora todo mundo... A gente percebe até no próprio trânsito, né? Eu tenho um ano que venho trabalhar e a gente já percebe no mesmo horário como está diferente, né? Então, a vinda, a volta, então o tempo de locomoção, isso tá atrelado ao trabalho, né? E isso acaba se refletindo... Se você for olhar em número de horas, quantas horas a gente dedica ao trabalho, porque a gente acorda, vai se vestir, vai fazer as coisas, vai se deslocar, tudo já trabalho. Já é. E aí, quando você olha essa proporção do seu dia, a gente acaba transmitindo ela para nossa identidade. Então, 3/4 do meu dia é trabalho, eu me vejo o meu trabalho, vira a nossa identidade. E aí pesa na saúde mental tudo o que acontece no trabalho, porque ele é tão importante que, pro bem e pro mal, isso acaba impactando, né? Eu vou fazer até pegar o gancho do que você está falando, que eu acho que um dos pontos de vista, uma das perspectivas para a gente tentar encontrar um pouco mais desse equilíbrio é justamente entender o quanto que o trabalho ocupa da sua vida, né? Do seu dia. Então, o quanto outras coisas são importantes para você e o quanto você traz essas outras coisas para dentro da sua rotina. É fácil? Não. Tem um segredo? Não. Malabarismo dá sempre certo? Também não. Tem muitos dias que vão dar errado, que você se propôs a acordar mais cedo para fazer um esporte e não deu certo porque você dormiu mal, porque você teve que trabalhar até mais tarde, teve que entregar um planejamento e bateu uma ansiedade, não conseguiu, teve insônia. Então, às vezes, dá tudo errado. Mas não perder de vista o olhar que a gente tem para o que o trabalho ocupa no seu dia e as suas outras coisas pessoais, seja a sua família, um momento com os amigos, ou planejar uma viagem, para que isso não se perca, porque para mim é um pouco isso que vai equilibrando essa balança e sustentando um pouco essa relação, né? Apesar de, claro, o trabalho, sem dúvida, ele vai sempre consumir mais tempo, porque 8 horas do meu dia estão dedicadas ao trabalho. Aliás, desculpe, Marina, só para pegar o gancho do que você falou. Então, para além da objetiva, né, relação do trabalho com geração de dinheiro para viver, qual o papel que o trabalho pode ocupar ou tem ocupado na vida das pessoas hoje? Essa pergunta é bastante abrangente. Sim. Porque, inclusive, eu acho que essa pergunta, ela vai mudando de resposta ao longo da nossa própria carreira, né? Então, no início da minha carreira, o trabalho tinha um propósito, no meio do caminho ele teve outro e talvez hoje ele cumpra uma outra função na minha vida. Mas eu acho que pode ser desde a geração, né, de dinheiro, pode ser concretizar outras coisas da sua vida, pode ser um desenvolvimento em outras áreas. Então, para mim, é um aspecto muito abrangente. Esse propósito do trabalho ele foi mudando para mim ao longo de toda a minha carreira, assim, da Marina que começou
ali estudando e que queria trabalhar porque queria produzir, queria colocar em prática o conhecimento que estava adquirindo, queria mostrar para o mundo, né, o seu trabalho, e também, ao mesmo tempo, crescer, conquistar novas cadeiras, conquistar novas funções, experimentar novas coisas e até realizar sonhos pessoais, né, que o trabalho, no fim, é o que me permitiu. Seria uma construção de identidade, Adelmo? Para mim, né, desde o início, acho que sim, né? Então, a gente, se você for ver ao longo das carreiras, a gente se identifica com a marca que você defende, com, enfim, o CNPJ que você se apresenta. Entretanto, né, a gente avaliando tudo que os amigos falaram aqui já, hoje em dia, pro Adelmo, acho que sem crachá, falar da personalidade, falar, né, dos hobbies, acho que está mais importante do que falar do que profissionalmente se executa por essa questão psicológica, porque acho que na linha do tempo a gente culturalmente se dedicou tanto e criou-se a cultura, né, do workaholic, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho dinheiro. Então, hoje em dia a riqueza está muito mais atrelada à saúde, né, do que a riqueza financeira mesmo, que acho que as pessoas buscaram durante tanto tempo somente isso, né, e hoje acho que tem um equilíbrio bem interessante dos dois lados, tanto que se você for aos parques, né, pela manhã, você tem os parques lotados de pessoas buscando ali um equilíbrio de saúde mesmo, física, para poder suportar a carga que adquiriu no decorrer na linha do tempo. Então seria como se houve um tempo, pelo que eu entendi, para mim faz todo sentido. Houve um tempo em que a identidade, né, que o trabalho poderia representar era mais importante. Era uma coisa, estava muito atrelada a um tipo de produtividade. Exatamente. E talvez hoje haja uma expectativa, talvez ainda não concretizada totalmente, de um equilíbrio com outros fatores. Exatamente. Tipo, me diz o que você faz e agora me diz o que você faz e me diz o que você é. Exatamente. Eu tenho eu estudei filosofia durante muito tempo. Eu acho que essa questão é profundamente filosófica, né? Porque envolve identidade, envolve nossos sonhos, o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente quer ser, o que a gente faz no mundo. E eu só entendi como é que a filosofia ia me ajudar na minha vida depois que eu burnoutei. Então eu coloco aqui o carimbo de burnout, né? Burnout. E aí depois que eu burnoutei, eu fui tentar entender como é que eu vou fazer pro meu trabalho não acabar comigo de novo, né? De novo. Porque eu não vou passar por isso de novo. Eu não aceito, eu não admito passar por isso de novo. E aí, depois de muita introspecção, porque a identidade é sempre uma coisa voltada para fora, por incrível que pareça, né? Essa identidade, essa visibilidade é para fora. Aí eu fui voltar para dentro, fiquei muito introspectivo e pensei o seguinte: o trabalho, ele vai ter que ser, até o fim da minha vida, o que vai definir os meus dias todos. Vai ter que ser. Então eu tenho duas escolhas, né? Ou eu guio o meu trabalho para a felicidade, ou eu guio o meu trabalho para outras coisas que eu já vi que não vão dar certo. E aí eu até criei um conceito que chama felicidade máxima, que é uma felicidade que dá muito trabalho de conseguir. Mas o que eu penso? E o que eu tento ensinar para todo mundo nas minhas aulas e nas minhas palestras é o seguinte: a gente vai ter a mesma quantidade de trabalho para ser feliz e para ser triste. Então o que a gente vai ter que encontrar para direcionar toda essa carga energética nossa, todos esses joules, né? Todas essas calorias que a gente gasta trabalhando, para a nossa felicidade? E aí que para mim está o segredo, essa busca. O que eu posso fazer trabalhando que vai me levar para a felicidade? Porque depois que eu vi que eu me matei de trabalhar, esse me matei foi muito sério, né? Eu quero me matar de trabalhar, mas morrer de ser feliz. E eu acho que essa é uma grande virada. Mas, Gustavo, uma empresa, talvez em outros tempos, ou tradicional, poderia ver essa sua proposta, que é muito interessante, como antagônica a ganhar dinheiro. É verdade, pode ver. Por isso que é um quebra-cabeça, é um desafio, né? É um desafio. E aí? E aí a gente tem que transformar os ambientes de trabalho. Não, e a gente vê a diferença entre as gerações dentro dos ambientes de trabalho, porque também tem pensamentos diferentes. Então, tem ainda um conflito das gerações anteriores de não, tem que trabalhar sem reclamar, né? Tem que trabalhar muitas horas, home office não, essas questões que a gente vem discutindo.
E as novas gerações estão olhando para isso dessa forma diferente. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero conseguir equilibrar, minha vida não é só trabalho. E aí você tem conflitos na gestão, e nessas grandes empresas tem esse desafio, né? No fim do dia, eu acho que todo mundo que está aqui já fez alguma transição de carreira, já fez movimentos, né? Pelo que a gente já conversou antes. Mas pensando na população brasileira, tem desafios práticos de conseguir ter felicidade no trabalho. A gente aqui somos 5 privilegiados, né? E como tentar olhar para isso de uma maneira também pragmática nesse sentido. Como trazer isso sem ser só o pedir demissão e fui empreender, que eu pude fazer isso porque eu tinha minha camada de privilégios que me permitiu fazer isso. Mas não é todo mundo que pode. Então vem essa questão que tem um recorte socioeconômico também. E se a gente pensar também nessa questão, né, que a gente fala de tempo, também quanto tempo eu fico numa empresa, né? Então a gente também vê essa mudança, né, nas gerações, né? Então assim, ficar numa empresa durante 30 anos era uma referência, né? Eu consegui conquistar, né? Você passava a vida num lugar só. Hoje a gente vê os jovens já pensando, eles vão em vários, eles fazem todo um movimento, né, de conhecer muitas empresas, de estarem, né, em muitas empresas. Então, o trabalho também visto como um lugar, né, de crescimento, de oportunidade, mas também, né, de buscas. Né? Então, essa preocupação não só da qualidade de vida, mas também de propósito. Né? O trabalho não é só um lugar de dinheiro, claro, sim, mas é um lugar onde eu vou conseguir, né, levar minha missão, vou começar a pensar, né, naquilo que é o meu propósito. Aí faz mais sentido ter qualidade de vida se você tem um trabalho que você tem seu propósito envolvido. Né? Ô Paulo, acho que tem um ponto também bem legal que você falou sobre a visão da empresa com relação ao profissional, né, de acordo com a fala de, esse cara só quer ganhar dinheiro. Eu acho que tudo bem a pessoa querer ganhar dinheiro, né, e esse é o perfil dela. Uma empresa é composta de diversos seres, né, então, tem o cara que quer ganhar dinheiro, tem o cara que quer qualidade de vida, tem o cara que quer o home office, e acho que as empresas hoje, elas deveriam evoluir para o equilíbrio, né? Então a gente vê um pragmatismo de algumas gerações focados, não, tem que ser o presencial, e a gente, né, profissionalmente e carinhosamente fala, eles estão reunindo o gado, né? E esse controle nada mais é pela desconfiança das entregas, entretanto, na avaliação, que obviamente que uma área, né, que cuida das pessoas, né, que é o RH, ele deveria fazer, e obviamente que vender isso adiante ao board da companhia, que é o quê? Qual o impacto genuíno que a gente gera, né, trazendo todo mundo no presencial? Qual o impacto na produtividade versus a qualidade de vida versus a geração de riqueza da companhia, né? Porque a partir do momento que você gera as insatisfações, você cria um machucado na pessoa. Dependendo da quantidade de machucados que você cria, cada um é suscetível a uma dor. Então, a pessoa, um excelente profissional, opta por transacionar a carreira, sair dali, ou largar aquela profissão por uma frustração que aconteceu pontualmente. Então, acho que a gente vive, né, numa sociedade que tem as gerações, né, trabalhando, geração X, Y e Z, juntas, cada um pensa em um formato. Acho que a geração, vamos falar, a geração X, ela é a que hoje sofre pela falta de capacitação, né? A pessoa que chegou à liderança sem ser capacitado, né? Então, no passado, a gente vai falar dos grandes bancos, né, que presente no Brasil, o cara entrava como analista, ele ficava 3, 4 anos analista, aí ele virava um pleno, aí ele ficava mais 2, 3 anos, ele virava um sênior, mais 3, 4 anos para ele virar um supervisor de área. Quando o cara se tornava gerente, ele tinha 15, 20 anos de casa, né? E hoje a gente vê o imediatismo, né, das gerações buscando, né, cargos mais altos, obviamente elencados a remunerações mais altas. Então eu percebo que você tem uma geração de valor que acompanha, obviamente, né, a tecnologia, né, as entregas, só que você não tem a preparação de fato, você não tem o degrau a degrau. Então as pessoas não criam a casca, né, para poder suportar aquela carga emocional que determinadas posições exigem que a pessoa tenha. Então, hoje você tem líderes que não suportam a carga emocional e despencam diretamente nas suas equipes,
que obviamente também não tem, né, a casca para suportar, e aí a gente começa a incorrer em problemas que aí vem os efeitos psicológicos, né? Pô, os afastamentos, os remédios, etc. O problema familiar que gera, porque a pessoa chega em casa cansada, estressada, enfim, desconta na família e assim vai. Queria compartilhar um insight que apareceu com essa discussão, muito que assim, que eu achei legal, mas às vezes eu acho as coisas que eu falo legais e só eu acho, né? Mas parece que a nossa sociedade, ela inverteu a ordem dos fatores. A gente fala assim para todo mundo, para as gerações que estão chegando, você primeiro se mata de trabalhar, depois você vai ganhar qualidade de vida. E a gente não entende que o cara se matou de trabalhar, além dele trabalhar pior, quando ele tem a qualidade de vida antes de ganhar o sucesso, antes de ir pro mercado, quando a qualidade de vida faz parte da vida da pessoa, a priori, ele vai ser um funcionário melhor, vai ser um trabalhador melhor, vai ser um profissional melhor, vai ser mais criativo, vai resolver problemas melhor, mais problemas, mas a gente inverte. A gente primeiro fala, se mata de trabalhar, trabalha, construa a tua vida, construa a tua carreira, construa teu patrimônio, fique rico. Aí depois que acontecer isso, se você sobreviver a isso, aí você pode ter dinheiro e tempo para ter qualidade de vida. E me parece que a gente tem que inverter esse olhar. Primeiro, o que a gente está pensando para as pessoas estarem bem trabalhando? A gente tem que estar bem trabalhando. Mas sabe por que isso acontece? Porque eu acho que muita gente acha que se a pessoa tiver uma vida boa, ela não vai querer trabalhar. Mas isso é uma ilusão. Trabalhar quando você gosta é uma delícia. Quando tá bom é uma delícia. Gustavo, eu acho que isso talvez tenha um pouco a ver, pelo menos da minha percepção, com a questão de que a gente tem que provar um valor. Né? Então, isso vem muito do tipo, quando você está começando, você tem que provar que você sabe fazer, que você entende daquilo. Então, tem muito essa questão da aprovação, que tá tudo bem, acho que faz sentido. Então, você foi lá, estudou, e você precisa provar que você sabe, né? Quem é que vai se consultar com um médico? Uma validação pessoal, né? Que não sabe de alguma coisa vai te operar. Você quer uma comprovação de que ele foi lá, estudou, ele sabe operar e ele não vai te deixar um instrumento, né, dentro do corpo. Então, acho que tem essa questão, mas talvez exacerbada demais, né? Essa questão da aprovação. E as redes sociais acabam piorando isso, né? Então, tem o LinkedIn, né? Em que todo mundo tá ali na Disney dos trabalhos. E aí tem uma fala do Adelmo que eu quero fazer uma provocação, né? Que a gente tem essa ilusão de que o RH cuida de gente. O RH cuida dos interesses da empresa. Então, a gente tem que cuidar da gente. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, né, da pergunta do Paulo, que é, no fundo, eu olho muito para o que está ao seu alcance, né? Então, se é uma mentoria, se você tem alguém que pode te orientar desde o início da carreira, não perder de vista aquilo que é importante para você, e esse propósito, ele pode ir mudando ao longo da sua carreira. Eu acho que é por isso que também as novas gerações, eles se movimentam tanto. Porque eu acho que nunca foi tão transitório, tão impermanente, todas as nossas questões do seu propósito. Tá mudando o tempo inteiro. Não precisa ser, você terminou a faculdade, você tem um único objetivo de vida e é para lá e que eu vou. Tem o autoconhecimento também, porque enquanto você trabalha, você se conhece, vai se reconhecendo também nas competências, naquilo que você entende, né? Que não só por gostar, né? Mas ter as competências para fazer. E mais, eu diria, o que eu não gosto. Quando você aprende o que você não gosta, verdade. Aí contribui ainda mais. E aí volta para a coragem do experimentar coisas novas, porque quando eu fiz 3 transições de carreira, e o que eu fui fazer quando eu entrei no mundo corporativo, eu nem sabia que existia enquanto eu estava na faculdade. Então, tem muitas ocupações profissionais que a gente não conhece, e porque a gente não experimenta ou não conversa com as pessoas, ou fica ali naquele com um repertório pequeno ou num círculo pequeno. Então, a gente precisa treinar essa ampliação também do Isso é olhar. fantástico, principalmente sobre saúde mental. As pessoas não falam sobre isso, elas não trocam sobre isso, então as pessoas passam pelos mesmos problemas, elas enfrentam as mesmas dificuldades dentro de uma empresa, ao longo do processo de recuperação, e as pessoas não falam sobre isso. Você, assim, é bom ter uma rede de apoio, sem dúvida, mas mais do que isso, é também ter um pouco o caminho das pedras, o que fazer, como fazer, quem buscar, por onde percorrer, né? Seria tirar um pouco do estigma e naturalizar, não no sentido de
tornar aceitável, mas de tornar transparente, tornar visível. É isso? Identificar também, né? Que aí você precisa identificar para você poder... Sim, a identificação eu diria que é primordial, porque eu acho que muita gente passa e não sabe nem o que está passando, né? Então, o conhecer, o trocar, entender, também passa por isso, do identificar. Mas eu queria só retomar a questão quando eu provoquei, tem que gostar, porque eu acho que, como vocês colocaram no início, a gente tem uma equação aí com vários fatores, né? Mas eu tenho medo muito do termo gostar, embora eu concorde com ele, porque ele esconde um determinismo em cima de um fator só. Eu tenho que gostar. E na vida, de fato, não é só no trabalho. A gente vai ter que engolir sapos. A gente vai lidar com coisas que a gente não curte, não gosta, não espera, porque não depende da gente, porque nós não temos controle. Então, se a cultura do gostar não for bem explicada, uma coisa que é muito legal pode se transformar num fator de estresse, porque eu não estou gostando, mas amor não é para gostar, isso é para fazer. E se isso está te incomodando, talvez valha uma reflexão sobre quando e onde você pode fazer do jeito que você acredita. Porque também é uma característica não só, e aí generalizando, né, com todo o risco que isso traz, mas como a gente lê e ouve bastante. Uma geração mais nova, buscando uma qualidade de vida, mas ao mesmo tempo tendo uma capacidade, uma tolerância muito baixa à frustração, muito baixa a limite. Não pode, é o fim do mundo. Então, eu estou falando de uma nuance, mas que acaba revelando faces diferentes que estão em jogo nessa grande equação. Que eu estou não buscando uma resposta, mas enfim, por isso quando eu falei do gostar e respondendo, assim, temos gerações diferentes, temos questões diferentes e quantas pessoas reclamam. E esse é um ponto que aparece muito, pelo menos nas minhas sessões de mentoria, porque tem um pouco dessa utopia, né? A palavra propósito também é uma que eu gosto de usar comedidamente, porque é isso, parece que ou você vai salvar espécies em extinção, ou seu trabalho não é válido, ou né, não é bom o suficiente. Então tem ali uma discussão realmente como o professor Paulo falou, como é que a gente desdobra esse gostar? Então, pensa assim, o que são condições mínimas? Então, eu tenho que ter ali um horário que eu sou capaz de cumprir, tem que ter uma coisa que eu sou capaz de fazer, que eu consiga fazer bem, ou que eu consiga estar aprendendo. Então, entender um pouco quais são as nossas motivações ajuda a entender o que é gostar ou não. Até porque vem muita gente assim, quero largar tudo e fazer outra coisa. Eu adoro fazer hambúrguer no fim de semana para meus amigos. Não abra uma hamburgueria, porque você vai odiar. Você gosta de fazer hambúrguer, mas ter uma hamburgueria é outra coisa. Então, a gente fica um pouco preso nessa utopia do gostar, do propósito, e ela tem que ser mais pragmática mesmo. É que, no fim, a gente tem que lembrar da palavra trabalho. Sim. Né? No fim, todo trabalho é um trabalho. Então, por mais que você goste. O sonho é ganhar na Mega Sena e não precisar mais trabalhar, talvez. Mas todos os outros sonhos vão ter um esforço, né? Tem ali um investimento de energia. O estresse tá presente, independente, ele tá aí. Quando a gente fala, né, que principalmente a geração jovem acaba pulando de um emprego para o outro, e aí você vai vendo que em 6 meses a pessoa já passou de júnior para pleno, mais 6 meses de pleno para sênior, mais 1 ano e já é gerente. Vice-presidente. Coisa que você, né, tempos atrás, imagina, a pessoa tinha que percorrer, sei lá, 5, 6 anos. Mas é isso, porque talvez também é uma geração mais difícil de engajar. Sim. Então, tem que ser tudo muito rápido. E o acesso a isso também de maneira tão facilitada também, eu acho que
gera isso também, não é só a falta da capacitação. E o tempo de espera, né? Porque aí você está falando Sim. um pouco de televisão e aí a gente vê o Netflix, por exemplo, não existe intervalo, não existe comercial, né? Então você vai para uma TV aberta, então é uma experiência também. Depois com as crianças que não conhecem, tem que esperar esses 5 minutos, tem que esperar esperar este tempo para assistir o que eu quero assistir, né? Gustavo, por que, e óbvio, todos por favor, né? Mas por que o trabalho se tornou então, com tudo isso, e a partir de tudo isso, ou com, enfim, uma grande fonte de ansiedade? Como explicar aquele número que você nos trouxe no spoiler, que cerca de 40% da força de trabalho mundial está adoecida? É muito, muito dramática a situação, Paulo. Você tem aqui, por um lado, a gente está discutindo agora mesmo a questão do prazer, do gostar, que não pode cair para um hedonismo simples, do seguir o prazer, e que a gente tem que entender que alguma coisa precisa nos carregar pelas dificuldades da vida, né? O que é isso? Um propósito? É o amor pelos filhos? É o amor pela atividade? É uma entrega, um serviço que a gente está fazendo no nosso trabalho? É o resultado do trabalho? Mas o que a gente vê muito, muito nas corporações hoje é a busca de agradar, aí assim, o gosto e o prazer do stakeholder, né? Do acionista, que é uma pessoa que muitas vezes não tem estímulo nenhum para querer que você viva uma vida tranquila. Não tem estímulo nenhum, ele quer ver número, ele quer ver resultado. E hoje o que a gente tem? A gente tem como principais fatores causadores do estresse e do burnout, que na verdade é um estresse continuado no trabalho, a gente tem alta carga, a gente tem acúmulo de função, a gente tem sobredemandas, a gente tem baixas equipes insuficientes para dar conta do trabalho. Todos esses fatores eles vão se acumulando. A gente tem uma cultura do medo de ser demitido, medo de errar, né? Medo de ser imperfeito. E o perfeccionismo é uma das maiores travas existentes na nossa mente. Não podemos ser perfeccionistas. Olhando para a câmera, não seja perfeccionista. Erre, ame o feio. Não seja perfeccionista. Entrega. E assim, não exija perfeccionismo, não exija o perfeito. Sobretudo porque quem tem medo de errar faz pior. Quem tem medo de errar faz pior. Quem erra, aprende. E realmente, Gustavo, a mentalidade de crescimento, né, o que nos leva a buscar o novo, a crescer, o diferente, é o não ter medo do erro, né? A forma como a gente lida com o erro, a forma como a gente lida com o risco, faz toda a diferença. E a gente vê, né, e aí discutindo todos esses papéis, né? Qual que é o papel da empresa, qual que é o papel da liderança, a gente como liderança, e qual que é o papel do trabalhador, né? Do colaborador como pessoa ali, em trazer essa segurança psicológica. Porque o que acontece? A gente fica com esse medo do erro porque 99% dos casos o erro é punido exemplarmente, e aí a pessoa fica estagnada por conta disso. Porque assim, vou tentar fazer algo diferente aqui e vou ser punido, vou ser exposto, eu continuar aqui fazendo do mesmo jeito. Continua com a roda quadrada. Exatamente, uma acomodação. Sim. Porque sempre foi feito assim eu tô protegido. E aí você entra nesse cenário que não tem segurança psicológica nenhuma. Exato. Então, o nosso papel é também lidar com isso, mesmo se a gente não estiver numa posição de liderança. Como é que a gente traz essa segurança psicológica no dia a dia com nossos colegas, com as pessoas do nosso dia a dia. E aqui a gente está falando de trabalho, mas não precisa ser só o contexto de trabalho. Mas como que a gente faz isso? Como é que a gente ajuda o outro a lidar com o erro, ou com o imperfeito, ou com o risco, com o que aconteceu? E de fato, assim, olhar como é que a gente lida. A gente falar, olha o que o fulano fez, que errado, que horrível. Né? E não, a gente precisa lidar de uma forma diferente com isso. Tem um ponto na cultura do medo que, se você for resgatar lá atrás, né, a cultura do medo vem, produções rurais lá, o senhor feudal que tinha seus escravos, etc. Quando a gente traduz esse negócio aqui para o corporativo, a gente sabe da massa trabalhadora, né, qual que é a remuneração, né, é um salário baixo. E a pessoa, muitas vezes, ela contribui significativamente para a combinação da renda familiar para sustentar uma casa. Né? Então,
quando a gente fala da cultura do medo, a pessoa tem medo também de perder o emprego dela. Então ela segue, né? A gente fala que segue ali cordeirinho, muito por conta disso, porque ela fala, eu não posso perder meu emprego. Se eu perder meu emprego, eu não pago aluguel. Se eu perder meu emprego, eu não pago a conta de luz. Então, acho que existem perfis de gestão que se usurpam, né, dessa situação de vulnerabilidade socioeconômica no país para poder exercer essa postura, né, que quando você fala, é uma postura exemplar, de longe de ser. Pelo contrário, dá vergonha de estar num ambiente onde você participa, né, principalmente, dependendo do nível, né, que você está na sua carreira, você participa daquilo. Você entra numa empresa quando te vendem um sonho, e aí quando você começa a participar, você vê uma postura assim, você fala, poxa, eu não comungo, mas, né, deixa eu ver o que eu faço para me movimentar e para cuidar também dessas pessoas enquanto eu estou aqui, porque, infelizmente, essa cultura do medo, ela existe, e eu acho, assim, como as empresas hoje buscam muito resultado de curto prazo, né, ela não vai mudar tão cedo, mesmo a gente pensando em normativas. Eu acho que está muito atrelado, né, ao que a pessoa também se vendeu. Porque você tem gestores, né, então vamos falar de culturas mais tóxicas, que as pessoas vendem um projeto. Então eu falo para o Paulo que a Adelmo vai resolver sua vida. Só que assim, vai ficar sangue no caminho. Né? E aí quando a gente fala disso, fala, como que é ficar sangue no caminho? Alguém vai ter que trabalhar mais, alguém vai ter que se esforçar mais, alguém vai ter que abdicar da sua família, alguém vai ter que fazer algo de diferente. E tá tudo bem, porque tem gente que topa. Agora, tem gente que faz por medo, literalmente. E aí é onde a gente não tem o fiel da balança, né? A gente tem o desequilíbrio generalizado, que a massa trabalhadora acaba sofrendo mais, né? Há outras pontas, que é o que você falou. O cara demora 15 minutos para chegar no escritório, ele vai de carro e desce dentro do prédio, sobe o elevador e na chuva ele liga o para-brisa. E o outro, a poça de água na calçada, a rua que está irregular, etc. O ônibus que quebrou e assim vai. Eu acho que vem uma pergunta que surge quando a gente está falando sobre isso, do trabalhador, né? Como está a relação dele com o trabalho? Acho que trazer essa pergunta para identificar, né? Porque é onde eu estou com o meu trabalho, né? Então, como todo mundo já passou por muitas, né? A gente já teve grandes conversas aqui do nosso caminho, né? Na nossa jornada de trabalho. Então, quantos trabalhos a gente passou ao longo da nossa vida, né? E as relações que nós tivemos com o nosso trabalho em determinados momentos, né? E aí, identificando o que aquilo causa, o porquê que eu estou ali, né? O porquê que eu não posso sair, né? O que me prende ou o que me liberta e para onde eu vou, né? São questões também importantes que a gente... Né, para pensar também. Mas então, é importante coletivamente ser pensado que é um coletivo de indivíduos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, principalmente em trabalho de consultoria, você sempre ouve assim, a empresa deveria não sei o que lá. A empresa, parece assim, né, que é uma entidade. Alguém. E aí, só que ninguém pessoalmente vai lá e se compromete a fazer a sua parte. Por esses riscos. E, por exemplo, essa questão que a gente tinha falado do como lidar com o erro. Então, assim, a empresa deveria ter uma cultura que não pune o erro para poder promover inovação. Tá, mas você esculacha seu coleguinha quando ele erra. Então, o coletivo tem que ser feito de nós. É trabalho de formiguinha. Então, isso é que é importante. A gente também afeta a saúde mental dos nossos colegas. Então, não adianta, né, ficar, saúde mental, NR1, e a gente ser um colega de trabalho tóxico. E a gente falou aqui só de trabalhos bacanas de estarmos com ar-condicionado no escritório ou em casa fazendo home office numa tela. Né? Mas isto não é a grande maioria dos postos de trabalho, com situações físicas, inclusive, muito limites. E essa é a realidade, né? Senão a gente fica no mundo de Nárnia, tipo, estamos falando só do corporativo. Então, será que a negociação também não está em entendendo limites, como a gente falou antes, entender que a gente não está falando de uma quantidade de coisas ou de horas, mas de uma qualidade, porque aí eu posso dizer que quinta-feira eu vou tocar lá no pub que eu gosto de tocar com meus amigos, fazer uma jam session lá bonitinha,
E este valor dessa jam session, eu não estou contando em quantas horas eu estou lá, mas no espaço que ela ocupa dentro de um conjunto de atividades. Marina puxou o microfone, fala. Puxei, porque eu queria fazer só um complemento, porque a primeira coisa que veio à minha mente também foi uma resposta mais prática, né? Vamos planejar, vamos ver. E aí eu falei, eu não sei se é exatamente isso, se isso... Claro, de maneira prática, você enxerga exatamente, estou olhando meu calendário, então você para esse tempo e tal, mas nem tudo sai no dia conforme a gente planejou. E aí eu estava fazendo um outro exercício aqui que eu pensei, eu acho que não é só o planejar prático, é uma negociação consigo mesmo. Exato. E entra um pouco nisso que você está falando, que é de trazer a qualidade. Então tá tudo bem, não é que eu preciso dedicar 5 horas, né? Ou mesmo tanto do trabalho para determinada coisa, mas eu preciso ter aquilo, ainda que seja... Aquilo é inegociável para mim durante aquela 1 hora, né? Então, para mim, é uma combinação dessas duas coisas. Uma, dessa qualidade de trazer para minha agenda aquilo que é inegociável para mim, para resolver, seja um momento para resolver uma questão pessoal, para me dedicar a uma atividade que eu gosto, planejar um fim de semana ainda que seja com as pessoas que eu gosto e tal, mas ao mesmo tempo também negociar comigo mesmo, até uma frustração de que, putz, não deu certo hoje, mas amanhã eu vou tentar fazer de novo, porque eu quero realizar isso, sabe? E eu queria puxar aqui um ponto que talvez... seja polêmico de novo, mas... Recorte dos papéis esperados dos gêneros. Então, muitas vezes é muito mais fácil para um homem ter um hobby que ter uma mulher que está lavando a roupa, está cuidando dos filhos e está fazendo o jantar. Sem dúvida. Então, quanto que a gente também tem que olhar esse planejamento dentro ali do nosso contexto familiar e fala muito com a sua fala dessa permissão, porque a gente ainda tem uma construção de a mulher só pode ter lazer a hora que ela tiver terminado todas as tarefas. Então, ela também demorou 2 horas para chegar em casa, mas ela vai ainda fazer o jantar e trocar a roupa dos filhos enquanto o homem está jogando videogame. E tá tudo bem jogar videogame. Mas as mulheres têm ali, esperado papéis adicionais, né? São esperados papéis adicionais. Então, olhar também quanto que precisa negociar, precisa verbalizar, né? Com a pessoa com quem eu divido a minha casa ou essas tarefas, para que eu também possa ter esse tempo. E aí vem essa permissão, né? Desculpe só te interromper, mas pegando exatamente o que você está falando. Sim. Você, no seu instituto e no seu trabalho como mentora, você tem, obviamente, uma quantidade de contatos com mulheres. Por que eu estou só te pedindo para aprofundar isso que você colocou, que é muito importante? Porque qualquer pessoa que esteja nos ouvindo agora pode entender, mas de novo, esse discurso, os homens já estão trabalhando mais. Nós, inclusive, você que está assistindo, né? O filho do Gustavo está lá embaixo esperando um garotinho lindo, entendeu? Ele está um super pai. Então, parece às vezes, inclusive para quem não quer olhar muito pelo desafio de uma mudança, de que essa verdade que você trouxe, não, mas os homens hoje estão participando mais e generaliza-se muito. Independentemente do fato da generalização existir, Sim. Você, pelo tipo de trabalho que você tem, especificamente, você sente isto ainda muito mais presente, tripla jornada, etc. Estamos em 2026. Isso parece estar sendo discutido em 1980. Parece que... Assim, existem diversos movimentos e todos também rodam muito ligados à questão dos privilégios, né? Então, também tem recorte socioeconômico aí. Mas se a gente olha a diminuição da natalidade, por exemplo, então isso vem como um reflexo disso, né? Muitas mulheres não estão tendo filhos justamente por essa questão do tempo, da gestão do dinheiro, trabalho, da vida, do trabalho. Mas é uma questão que ainda aparece muito, porque os homens estão ajudando mais. Mas não é ajuda se você também mora naquela casa...
né? Não é uma ajuda, né? É parte, é responsabilidade, parte, né? Então, ainda se discute mais essa questão, mas tem muito essa... E aí vem um pouco... A culpa não é só dos homens, né? Assim, é toda uma construção social. Porque é isso, a mulher não se permite falar não, então lava você a louça, porque ela também acha que ela lava melhor a louça, então ela também não quer ceder. E tem, né, vem uma construção assim, isso é coisa da mulher, ou isso é o papel. E vem também esse reforço, né, eu só posso me dar lazer, eu só posso pensar em mim depois que eu cuidei de todos ao redor. Então, é muito o cuidado. Então, vem isso e é uma questão que nas mentorias, né, eu direciono para a pessoa trabalhar isso na terapia, porque vem muito essa permissão de se colocar em primeiro lugar, que ainda falta. Então, os homens até participam mais, em alguns casos, a carga de trabalho está muito mais parecida, muitas vezes a contribuição financeira em casa está equilibrada, mas tem uma questão também da permissão de se pôr em primeiro lugar, porque isso ainda vem com o gênero, né, com o papel do gênero, da mulher cuidar, de ter essa expectativa dela cuidar das pessoas. E que a gente até pode extrapolar para o trabalho. Se você olhar predominantemente o RH, normalmente é feminino, porque são as mulheres que cuidam. Se você olhar posições da saúde, psicologia, enfermagem, porque tem ali... Professora. Tem uma coisa da mulher cuidar. Então, tem... E aí, quando a gente fala de novo desse protagonismo do indivíduo fazer alguma coisa e não esperar a sociedade. Então, como eu, mulher, posso me posicionar e me permitir estar em primeiro lugar. Então, eu quero ter esse lazer, eu quero ter esse hobby, eu quero cuidar das minhas plantas no sábado de manhã, eu vou cuidar das minhas plantas no sábado de manhã. Então, tem uma questão da gente olhar e, de novo, trabalho de formiguinha, a gente prestar atenção nisso e fazer mudanças na nossa casa, nos nossos círculos. E que joga a questão de como eu estou dentro do ambiente de trabalho. Sim. Então, se lá existem questões, as minhas questões amplificam o meu estado de espírito. De novo, não que o ambiente necessariamente seja propício a todos estarem de uma maneira mais harmônica. Sim. Né? Mas é um ponto importante. E exatamente por isso eu queria tocar num ponto importante. Qual o papel das lideranças dentro do ambiente de trabalho para que ele não seja nocivo, para que ele possa ser, de alguma maneira, mais produtivo satisfatoriamente? Qual o papel do líder? Porque aí a gente começa, acho uma coisa que você colocou, né, Dani? A empresa. Tá, mas a empresa tem áreas, chefes, etc., avaliações individuais por pares. Né? Bem, esse líder ali, chefe ou não, líder, qual o papel dele nesse processo de que ambiente eu estou construindo ali? O papel do líder, ele é fundamental, na minha opinião, e tem algumas etapas. Primeiro, ele tem que cuidar muito da saúde mental e emocional dele, uma vez que a pessoa está no papel de liderança, vai ter uma carga maior, vai ter uma pressão maior, e o líder, para poder cuidar do seu grupo, vai ter que administrar conflitos. Eu acho que a grande coisa é gerenciar conflitos. Se você for pensar no corporativo, tudo é um pequeno conflito. Seja negociar uma agenda, seja negociar um orçamento, tudo são pequenos conflitos. Então, o gestor, né, o líder, o papel dele é estar bem para conseguir também fazer essa gestão desses conflitos e tentar gerenciar esses diversos interesses que acabam afetando a saúde mental. Né? Então, e eu falo que isso é fundamental porque eu vejo ainda muitas empresas fazendo uma coisa que eu chamo gestão por conflitos, que você tem aqui um diretor de uma área A, você tem um diretor de uma área B,
e tem um gerente dessa área A e tem um gerente dessa área B que tem interesses conflitantes, tá? Pela natureza do trabalho. Então, vamos dizer, uma indústria, um é gerente de produção e outro é gerente de garantia da qualidade. O gerente de produção precisa bater a meta da produção, o garante da qualidade quer vetar aquele lote que está com algum problema de qualidade. E os diretores falam, se entendam aí. Vocês. Ao invés, para, né, ali na camada mais alta, não se contaminar ou não entrar em disposição. Então, tem uma pressão evitar o conflito, né? Empurrada para baixo de conflito e que o líder, na verdade, deveria trabalhar para ajudar a solucionar esses conflitos, porque isso é o que gera a maior parte dessa pressão psicológica, são os conflitos, né? Ô Dani, tem um ponto que eu acho também que acho que o papel do líder está muito elencado em traduzir a cultura da companhia e orientar. Porque a partir do momento que você consegue mostrar para as pessoas que estão ali sob sua gestão ou sendo lideradas, não vou falar que é a regra do jogo, mas como a banda toca, eu acho que você facilita o jogo. E aí tem gente que topa e gente que não topa, mas já na largada. Porque senão você fica fomentando uma... Vamos falar que uma esperança, mas que algo pode mudar, sendo que aquilo é a cultura. Então, a partir do momento é uma ilusão. Então, a partir do momento que você tem um líder que te traduz, olha, a cultura, os valores, os propósitos, os nossos ideais são estes. A companhia funciona assim. E você orienta, olha, caminha por aqui, vai com essas pessoas, vai com aquela, para esse assunto, traz para mim ou traz para essa. Eu acho que isso daí auxilia a mitigar o efeito psicológico na pessoa. Agora, também, né, vamos lá, a gente já falou disso também em algum momento, que é a cultura, os valores, os propósitos da companhia estão escritos na parede e os líderes que estão nas cadeiras executam da forma com que compreendem, né? Então, temos, né, 2 pesos e 2 medidas, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você tem uma liderança que traduz da forma com que ele entendeu, tá tudo bem, porque ele está alinhando a expectativa, né? Então, ele está orientando a pessoa de alguma forma e a pessoa topa ou não topa e ok. Então, eu acho que essa orientação, acho que ela é parte fundamental desse processo, né? Não só, acho que também para ganhar confiança, né, dos liderados ali, e aí eu acho que com isso você traduz um cuidado com a persona ali que está prestando serviço junto contigo, ombro a ombro na trincheira. Gente, eu queria pedir desculpa só pelo meu cacoete acadêmico de fazer citação e de falar de eventos e seminários, mas eu acabei de participar de um seminário do Ministério Público da União sobre saúde ocupacional e riscos psicossociais, e falou lá o diretor da América Latina da P&G, Procter & Gamble, que eu chamo Fernando Aquia. E ele falou sobre liderança. E eu, na hora que você perguntou, eu falei, lembrei do seminário, fui aqui busquei, vou citar ele. Ele falou o seguinte, ele falou que a liderança, porque você tem um processo de gestão de risco, né, que é identificação, prevenção, monitoramento. Ele falou assim, treinar a liderança é antes mesmo de diagnosticar. A primeira coisa que você vai fazer, antes de tudo. E esse cara, ele economizou milhões, na casa de dezenas de milhões para a P&G, só reduzindo turnover, presenteísmo, só melhorando a qualidade de vida das pessoas, de verdade, economizou dezenas de milhões de reais. Ele fala assim, a liderança tem que ser educada para dar suporte aos trabalhadores, tem que promover flexibilidade, que é o que a gente está falando do perfeccionismo, do medo, empoderar as equipes para você ter um líder que empodera a equipe, esse líder tem que ser muito seguro de si. Um líder inseguro desempodera a equipe, né? E criar um ambiente de respeito. E aí que ele fala, ele diz o seguinte, muitos líderes estão assim, jogados ali no papel, né? Sem suporte da direção, sem suporte do board. Você vai ter que resolver isso. E aí o cara fica numa situação também, né? A pessoa fica numa situação desesperadora. E aí é que ele fala, às vezes a negligência ocorre por ignorância. Então a responsabilidade de todos dentro da empresa de formar os líderes, porque se um líder está mal, a equipe dele vai ficar mal, né? Vai ficar. A equipe dessa pessoa vai ficar zoada. Mas se uma líder está bem, a equipe vai ficar melhor. Ou pelo menos vai se identificar os problemas mais cedo, né? Quando você tem um ambiente propício à saúde, você identifica os problemas e você trata, né? Agora, quando tem essa liderança
bagunçada. E o líder inspira, na verdade, né? Então, dependendo de como ele conduz, né? Como vai gerenciar toda a gestão, né? Enfim, seja ela de conflito ou seja como for, é um exemplo, é um modelo. E esse é um ponto pro bem e pro mal. Porque Sim. muitas vezes você vê isso acontecer quase nunca, né? Imagina. Você tem uma direção ali que contrata 1000 treinamentos corporativos para gerências, coordenações, supervisões, etc. Mas eles não lideram pelo exemplo. Então, não adianta você dar treinamento de gestão de conflito, de feedback, de segurança psicológica para essa camada, mas o diretor não faz isso no dia a dia. Então, não adianta ter 50 horas de PowerPoint ensinando a fazer feedback se o diretor nunca chama o gerente para fazer uma conversa. Mas esse líder inspira nesse sentido do comportamento, que é o comportamento que revela mesmo, né? Como faz, né? A gente vê fazendo. Né? E o líder, né? O líder é toda essa estrutura, né? Que está acima, normalmente, do cara que está com uma equipe na mão, né? Da pessoa que está ali. Então, você tem todas essas lideranças. E se esses também não forem treinados, o board não for treinado, se a diretoria não for treinada... Eu ia citar que acho que uma das coisas, principalmente essa questão da reciclagem, cada vez mais tem que revisitar, eu acho que entender o que a gente está vivendo mais hoje, né? Então, a fala do ambiente de respeito eu achei fantástico, né? Assim, parece uma coisa tão básica e primordial, né? Mas, enfim, liderança precisa garantir isso, em primeiro lugar. Mas eu iria dizer também que ambientes mais seguros, psicossociais, né? Mais seguros, que eu acho que, claro, sempre foi uma necessidade, os líderes sempre deveriam ter olhado para isso, mas mais do que nunca, diante de toda a situação de saúde mental, é como que você coloca isso na prática. Então, será que é repassando, virando para o seu funcionário, falando, mas então você lida com esse problema, mas se o seu liderado está vindo para você e pedindo uma ajuda... Como é que você tem a capacidade? Então, você não está sendo líder de virar para ele e falar assim, não, acho que você tinha que resolver isso sozinho, simplesmente. E aí a pessoa nunca mais vai pedir ajuda, porque ela não sente que o ambiente é seguro para pedir ajuda. Não, é zero seguro, né? E a partir daí vem uma cascata que degringola numa, né, uma doença mental, sem dúvida, porque você vai lá, pede a mão do tapete todos os problemas. Exatamente. E nunca mais pede ajuda, né? Então, para mim, assim, tem muito da questão da cultura, deixar viva a cultura, e é aquilo, né? Tudo bem, quando a gente entra numa empresa, eu sempre olho muito para a cultura da empresa, mas tem muito isso, né? Tem um gap de quando que aquilo está sendo realmente implementado. E para mim, são os líderes que vão fazer a cultura viver, né? Na prática, no seu dia a dia. Acho que todos concordam que existem alternativas. Mas é preciso boa vontade. Preciso de boa vontade. Acho que é o meio do caminho, né, Paulo? Se você der um passo e eu der um passo, a gente fica muito mais perto, né? No meio do caminho deve-se fazer verdade, acho que num momento como esse. E que, ao mesmo tempo, que as empresas têm essa responsabilidade para com, né, a sociedade, e a sociedade começando aquela que está dentro dela mesma, através de transparência, espaços, tudo isto que foi colocado. Mas a gente não pode esquecer, de maneira nenhuma, né, que no centro de tudo isto está uma pessoa, ser humano, com características diferentes, de grupos socioeconômicos diferentes, com histórias diferentes, com representações do que é o trabalho diferente, o que naturalmente se projeta na sua expectativa, nos valores que estão ali, não só os valores financeiros, mas até o esquecimento, né, desse fator, né? Mas então a gente está precisando de reflexão, né? Com certeza. A palavra lá no início, um termo usado, coragem, das empresas talvez de avançarem de uma maneira talvez mais ousada nesse sentido, e também das pessoas de reconhecerem limites, espaços, e que talvez o que ela queira, talvez ela não consiga de uma determinada forma, não quer dizer que ela não vai tentar de outra, não haverá outro espaço.
Gente, acho que foi maravilhoso. Adelmo, Daniela, Fabiana, Gustavo, Marina, muito obrigado. Em nome do programa Alumni, em nome da SPM, obrigado. Que bom, né? Gente, SPM, né? Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigada pelo convite. Valeu, gente. Fantástico.